Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Química do John. Olha só, hoje o tema é propriedades da matéria. Você conhece propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades gerais? Não? Então não perca tempo, já se inscreva nesse canal e logo depois da vinheta vem coisa boa por aí, hein? Então vem aqui comigo, não vou perder tempo não. Olha só, gente, se eu te der algumas propriedades, se eu te fornecer algumas propriedades de uma determinada substância, essas propriedades elas podem te ajudar a reconhecer aquela substância, sabia? Enquanto que outras propriedades já não são tão adequadas para caracterizar uma substância, entendeu? Por exemplo, se eu te falo assim, ó, vamos lá, tal substância, né, que eu estou imaginando numa substância aqui, ela tem uma massa de 10 gramas. Uai, John, 10 gramas? 10 gramas, qualquer substância pode ter a massa de 10 gramas, ou seja, a massa é uma propriedade que não especifica a matéria, entendeu? A massa é algo geral, é uma característica geral da matéria, entendeu? Então isso é muito legal que você saiba diferenciar uma propriedade física de uma propriedade geral. Então as propriedades gerais, elas serão ali comuns a toda e qualquer matéria, então elas não especificam determinada substância. Essas propriedades você costuma estudá-las na física principalmente, né? A inércia, né, que está até relacionada lá às leis de Newton, elasticidade de um grupo grande de substâncias serem elásticas, divisibilidade, né, que isso é uma característica de toda e qualquer teoria atômica. A matéria ser divisível não vai caracterizar uma substância especificamente. Impenetrabilidade, compressibilidade, entende? São características muito amplas, muito gerais, tá? Agora, propriedades específicas, com certeza elas vão te ajudar a reconhecer que substância é. É lógico, gente, que com uma propriedade dessa, você não vai ter convicção da substância. Mas à medida que você tenha um acúmulo, né, um rol de características específicas dessa substância, aí sim você se aproxima muito dela, certo? Então ali ó, a gente é costumeiro dividir em propriedade física, que são aquelas propriedades que não alteram a identidade da substância, entendeu? São propriedades do tipo ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, viscosidade, tá? E temos as propriedades químicas, que aí já vai envolver reação química, já envolve mudança de identidade da substância, entendeu? Ali, ó, muitas vezes, dependendo do autor, ele também vai falar em propriedades funcionais. O que é uma propriedade funcional, John? São aquelas propriedades que caracterizam um grupo de substâncias, tá? Por exemplo, os ácidos, eles têm sabor azedo, né? Eles liberam H+, entendeu? Então são características inerentes àquele grupo. Normalmente, essas propriedades funcionais, elas já estão diluídas nas físicas, nas químicas e nas organolépticas. Tá? Então, muitos autores não caracterizam as propriedades funcionais propriamente dita. E por último ali, propriedades organolépticas, que são detectadas pelos sentidos. É a cor, é o sabor, é o cheiro característico. Isso são propriedades organolépticas, certo? Beleza? Ok? Então tá. Então, por exemplo, o ponto de fusão é uma propriedade física. Lembra que as substâncias puras, elas têm um único valor de ponto de fusão. Sob determinadas condições, o ponto de fusão de uma substância é uma informação fixa dele. Entendeu? Não é qualquer um que tem aquele ponto de fusão. Por isso, isso é uma propriedade específica. O ponto de ebulição é a mesma coisa. Ponto de ebulição é o quê? A temperatura na qual, né, você submete ali um líquido em determinadas condições para que ele se transforme em gasoso. Né? Tem algumas peculiaridades aí, mas é uma propriedade física, é uma propriedade específica de determinada matéria, certo? Beleza?
Uma coisa interessante aqui, gente, que é importante a gente treinar um pouco para provas em geral aí, é assim, ó. Uma substância pura, ela tem um valor de fusão e um valor de ebulição, certo? Nas condições ambientes, a nível do mar aí. Então, olha só, o crivo em azul é o crivo da fusão, é a transição sólido para líquido, ok? Ponto de fusão. E o crivo em vermelho seria o ponto de ebulição. Beleza? Então, antes da fusão, substância sólida. Entre a fusão e a ebulição, substância líquida. Pós-ebulição, substância gasosa, certo? Ok, John, e aí? E aí que vamos incrementar mais isso aqui, vamos treinar um pouquinho isso aqui. Vamos estabelecer uma temperatura de 30 graus Celsius, pode ser? Vamos estabelecer uma temperatura de 30 graus Celsius, tá? A 30 graus Celsius, aí vamos fazer assim, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, mercúrio. O mercúrio, gente, olha a faixa de, olha o ponto de fusão, olha o ponto de ebulição dele. Então 30, vai comigo. Onde que está o 30 matematicamente aí? Concorda que está ali entre? Entre é líquido. Então mercúrio a 30 graus Celsius ele é líquido. E a amônia, John? Gente, 30 no caso da amônia vai estar lá na frente, ou seja, à direita, gasoso, né? A amônia é gasosa nas condições estabelecidas, tá? E o benzeno, John? Gente, o benzeno a 30 graus Celsius, ele está ali entre, né, a fusão e a ebulição é uma substância no estado líquido. E o naftaleno, John? 30 graus Celsius, gente, está antes da fusão, ou seja, o naftaleno, naftalina, usado por muitos aí, que ele sublima, né, tem todo aquele contexto e tal, mas nesse caso aqui, ó, fusão e ebulição. Então, antes da fusão, ele estaria ali no estado sólido. Beleza isso? Ok? É o que você conhece como naftalina mesmo, aquelas pedrinhas lá, tá? Quando você fala em densidade, densidade é outra propriedade específica. Enem 2020 apareceu uma questão em que você caracterizava o cobre pela sua densidade, né? Não sei se vocês lembram dessa questão. Uma questão muito legal de caracterização pela densidade. O cálculo da densidade é a relação massa-volume, que vocês conhecem bem. Sendo que, nesse contexto, a massa, ela relaciona com a densidade de uma forma direta, não é? E o volume já tem uma relação com a densidade de forma inversa, né? Aquela perspectiva de concentração de matéria em um determinado volume ou desconcentração dessa matéria, tá? Legal, né? Aqui é importante que você tenha a leitura do flutua e do afunda, né? Substância tal não dissolve na água, mas tem uma densidade 0,9. Então ela vai flutuar, né, ali sobre a água. Tudo bem? Legal? Então essa questão das interfaces, relação de densidade, tá? Menos denso em cima, flutua, mais denso afunda, tá? Então em um próximo momento nós teremos aí o estudo ainda de outras faces desse conteúdo. Aqui é só uma parte dele. Eu espero que você tenha gostado muito. Tá, eu particularmente adorei. Não se esqueça, deixe seu comentário aqui. John, faça isso pra gente. O que é isso? Escreva nesse canal. Vamos mandar esse conteúdo para muita gente que não tem condições que nós temos, né? Beleza? Um grande beijo para você. Te espero na próxima. Amém? Tchau!